Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês desse livro aqui, O Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Para começar falando um pouco da edição física, né, é um livro muito bonito, aquelas edições de capa dura da Thomas Nelson, as folhas são amareladas, ele tem várias artes dentro de cada carta aqui, né, não sei se deu para ver direitinho no vídeo, mas é um livro muito bom e eu acho que quanto à edição mesmo, ninguém vai ter nenhum problema com ela. E lembrando que esse daqui é mais um vídeo do projeto de leitura em conjunto do C.S. Lewis, o qual eu vou deixar o linkzinho no card aí em cima, para quem quiser saber um pouco mais e quiser entrar no grupo. E lá, basicamente, o grupo funciona da seguinte forma, né? A gente faz chamadas a cada 2 semanas para discutir a leitura que a gente está fazendo. A desse mês foi a do Cartas de um Diabo, e do mês que vem é do Deus no Banco dos Réus, que também vai ser um livro incrível. Então não deixe de dar uma conferida lá se você quiser entrar no grupo. Sobre o que eu achei do geral do livro mesmo, é um dos mais criativos que eu li dele até agora. Olha, o senso das coisas do cotidiano que o Lewis tem e a capacidade dele de passar isso de maneira que todas as pessoas em todos os lugares reconheçam as situações que ele está descrevendo é muito grande. Ele é brilhante nesse sentido porque... pensa o seguinte, ele é inglês, escreveu isso lá em 1900 e pouco, e em 2021, um jovem do Brasil com uma cultura completamente diferente consegue ler e consegue se relacionar com as situações que ele está descrevendo aqui. Então a imagem que o Lewis passa é que ele tem um senso moral tão grande das coisas comuns que é muito difícil de possuir, sabe? É difícil você sempre pegar as coisas morais, que geralmente são questões grandes, sabe? E você pegar e transpassar elas para coisas pequenas do cotidiano, e ele apresentar isso da maneira como ele apresenta aqui é brilhante. Que, para quem não sabe, né, o livro do que se trata, o nome é muito autoexplicativo, são cartas de um diabo a seu aprendiz, né? Ele vai... O diabo, que é um mal danado, vai fazendo cartas pro Vermelindo, que nessa tradução aqui, né? Ensinando ele a como tentar melhor o seu paciente, que é um carinho comum aí da vida. E isso é interessantíssimo, porque a gente vê durante o livro todo uma linguagem invertida. Então, por exemplo, quando o diabo está falando com o aprendiz, eles vão se referir várias vezes ao pai deles. E o pai deles não é Deus, o pai deles é o diabo, Lúcifer, né? E quando eles estão se referindo ao inimigo deles, aí sim eles estão se referindo a Deus. Então eles vão sempre... é da perspectiva do diabo, né? Então vai ser tudo invertido pra gente. E também outra coisa interessante é que o Lewis, tem até aqui no comecinho, ele dedicou esse livro ao Tolkien, ó, para o Tolkien. E eu lembro de ter visto, acho que em um documentário, que o Tolkien não gostou dessa dedicatória, porque ele ficou tipo, pô, você me dedicou um livro aí sobre o diabo, o que é isso, né? Ele não curtiu muito a ideia. E também, aqui nas primeiras páginas, tem outra coisa interessante, que ele vai colocar 2 frases aqui, uma de Lutero e uma do Thomas More, falando sobre como o diabo odeia, né, que zombem dele, que ridicularizem ele, etc. E como esse livro, que é meio explicitando como que esse livro vai ser, né? É uma espécie de sátira ao demônio e tudo mais. E aí tem, inclusive, isso me lembrou uma passagem do Ariano Suassuna no Alto da Compadecida, né? E eu até fiz questão de anotar o trechinho aqui embaixo que eu vou ler pra vocês, que eu acho muito legal essa passagem, né? Que tá lá o diabo e aí ele fala: protesto contra essas brincadeiras, aqui é um lugar sério. E Jesus responde, né? Calma, rapaz, você não está no inferno. Lá sim é um lugar sério, aqui pode-se brincar. E eu lembrei dessa frase que ela foi muito marcante pra mim no Alto da Compadecida, porque realmente o diabo, se você for ver bem, ele odeia que zombem dele, que ridicularizem ele, porque ele quer ser levado a sério, ele quer que a reivindicação dele seja levada a sério. Por isso que é interessante que essa obra possua esse elemento meio satírico com ele, porque realmente, sabe, é um negócio que eu já conversei com os meus amigos disso, que eu nunca entendi. Você pega tipo uns serial killers americanos aí, ou qualquer outro lugar, é que os americanos são os mais famosos, né? Aí os caras sempre dão uns nomes super legais pra eles. Pô, você incentiva o cara, assim, né? Você dá um nome super sério e legal, você incentiva o cara a continuar fazendo o que ele tava fazendo. Era muito mais fácil você zombar, fazer um nome ridículo e etc, sabe? É só uma reflexão meio boba aqui de lado. Mas bom, aí já aqui no prefácio, o Lewis vai fazer uma reflexão que vai estar presente em alguma das outras cartas, então eu vou ler ela aqui pra vocês e já aproveitar ela de gancho para começar a discutir, acho que o que tá presente na carta 7. Ele diz aqui o seguinte: nossa raça pode cair em 2 erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. Isso é algo importante de ser lembrado porque parece que essas posições, as duas estão meio em alta hoje em dia, né? Porque, cara, eu fui recomendado esses dias mesmo
um número avassalador de cortes, de podcasts aí diversos, de pessoas falando sobre como o satanismo é interessante, como bruxaria é interessante, como as pessoas entendiam errado, como funcionava e blá 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 blá. Um monte, uma chuva deles. Parece uma espécie de gosto pelo obscurantismo, por ter descoberto que alguns elementos deles são dessas linhas são reais, né? Então o pessoal ficou meio doido. E até tem alguns materialistas que aparecem de vez em quando, mas eles são poucos. No geral, essa coisa meio louca. Inclusive, aliás, vai ser algo que vai ser até discutido aqui, que eu já vou aproveitar o gancho depois que eu falar isso para ler a carta 7. Parece que é, na verdade, um sincretismo de tudo, né? Então, ao mesmo tempo que os caras são meio materialistas, eles são meio bruxos e meio obscurantistas, né? Então, já aproveitando o gancho, eu vou ler aqui o que o Lewis fala na carta 7, porque vai explicitar bem isso, né? Então, ele diz aqui o seguinte: quando os seres humanos... é a perspectiva do diabo, né? Lembrem-se disso. Quando os seres humanos deixam de acreditar em nossa existência, perdemos todas as consequências prazerosas do terrorismo direto e deixamos de produzir bruxos. Por outro lado, quando eles acreditam em nós, não temos como torná-los materialistas e céticos. Pelo menos por enquanto. Tenho muita esperança de que iremos aprender em pouco tempo como apelar aos sentimentos e transformar em mito a ciência deles. Se conseguirmos realizar nosso trabalho perfeito, o bruxo materialista, o homem que não usa, antes cultua verdadeiramente ao que ele chama vagamente de forças, ao mesmo tempo que nega a existência de espíritos, então o fim da guerra estará às portas. Todos os extremos, exceto a devoção extrema ao inimigo, devem ser encorajados. Muito interessante isso, né? Porque eu acho que, de certa forma, o Lewis não poderia ter sido mais preciso, visto a situação que a gente tem aí hoje. Inclusive, pessoalmente, isso me parece, vendo casos mais próximos, e até o meu um pouco, que é uma tendência a uma autodefesa, você tomar essa posição meio confusa, misturada, ambígua e cheia de contradições, porque daí você se sente seguro, sabe? Ao acreditar em tudo e nada ao mesmo tempo, você acha que você está protegido contra cometer algum erro. Então você se fecha nisso e se sente mais prudente, mais inteligente por não ter tomado um caminho mesmo. E só que isso é uma ilusão, né? Como o próprio Lewis coloca aqui, uma ilusão demoníaca, um estado ilusório que os demônios querem que você esteja e que não reflete sobre ele, né? Então, várias vezes aqui nas cartas, na verdade, várias, acho que talvez seja exagero, mas algumas vezes eles incentivam o paciente a não pensar, a não refletir sobre o que ele está passando. Na verdade, fazer ele acreditar que ele estava refletindo, acreditar que ele está com a posição correta, só que ao mesmo tempo manter pensamentos contraditórios na cabeça dele, vivendo sem sequer perceber que um cancela o outro. E isso é maravilhoso para os demônios, porque viver nesse estado de confusão entre materialismo e bruxaria é muito bom, porque no fundo você não é nada, você é um joguete da circunstância facilmente manipulável. E só uma pausa rápida aqui no raciocínio para lembrar que eu não vou comentar sobre as 31 cartas, tá? Seria impossível fazer isso, então não deixe de ler o livro, porque é muito interessante, mas eu só vou comentar sobre alguns pensamentos e destrinchar o raciocínio a partir deles com base nas coisas que estão escritas nas cartas. Mas voltando, essa coisa dos contraditórios e de incentivar os extremos que os demônios falam, é algo que vai estar presente no espírito de praticamente toda a carta. Você vai perceber que uma hora eles vão estar incentivando esse extremo aqui e ao mesmo tempo esse aqui, falando pro cara fazer uma mistureba total, sabe? Inclusive, até tem aqui, né? Eles vão incentivar algumas vezes o paciente a não pensar, para ele não entrar em contato com raciocínios que possam remeter a uma verdade, porque a verdade está com Deus e eles sabem disso, então eles não querem que o paciente chegue nisso. Vou até ler o trechinho aqui rapidinho, porque ele diz aqui o seguinte, é interessante. Seu homem está acostumado, desde pequeno, a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua cabeça, ao mesmo tempo. Ele não classifica as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. É o jargão e não o argumento o seu maior aliado para mantê-lo longe da igreja. Não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro. Faça considerá-lo poderoso, ou despojado, ou corajoso. Eis a filosofia do futuro. O problema da argumentação é que ela transporta toda a batalha para o território do inimigo. Pelo próprio ato de argumentar, desperta-se a razão do nosso paciente. E uma vez desperta, quem poderá prever o resultado? Você descobrirá que acabou reforçando no seu paciente o hábito fatal de tocar em questões universais e ignorar o fluxo das percepções sensoriais imediatas. Sua tarefa é a de fixar a atenção dele nesse fluxo. E isso é muito legal, né? Já é muita informação em pouco texto, então esse negócio do poder,
faça considerá-lo poderoso, não dividir as coisas em verdadeiro ou falso, faça mantê-lo posições meio confusas para que ele fique prestando atenção no fluxo das coisas e não tenha realmente uma percepção de que há algo eterno, algo fundamental, né, o qual eles possa se apoiar. Só que também, em algumas outras cartas, o Lewis ele vai colocar aqui na boca do Maldanado, né, que na verdade é para incentivar o paciente dele a ficar no campo das abstrações, então para ele ficar lá pensando nas coisas mais elevadas espiritualmente, sabe? Incentivando ele a sempre ficar buscando aquilo que aparece pra gente como muito vago e esquecer, por exemplo, da mãe dele, que tá logo ali na frente dele que precisa de ajuda, porque tá doente ou porque tá passando por alguma coisa que tá dificultando a vida dela. Por isso, é interessante perceber que o que o autor tá tentando explicitar aqui pra gente é que raramente os demônios eles têm um modo de agir único. Eles estão sempre apelando às circunstâncias. E disso deriva-se também que nós devemos manter a nossa atenção quase sempre ativa, né? Nunca se resumir ao campo puramente espiritual, como obviamente a gente deve, algumas horas a gente deve estar voltado para aquela espiritualidade mais elevada e etc. Como também não resumir tudo ao material, apesar de que algumas vezes a gente precisa estar mais conectado, dando mais atenção para algo que se apresenta para nós como muito mais material. E olha, eu não vou falar sobre mais nenhuma carta em específico, mas eu vou comentar sobre o brinde final, que é quase como se fosse um complemento que o Lewis escreveu às cartas. Mas não deixe de ler, tá? Eu só não vou comentar porque elas realmente são muito minuciosas, assim, são situações bem específicas e seria meio doido ficar destrinchando todas, mas tem umas muito interessantes, como por exemplo, os demônios às vezes, eles não estão preocupados se você está indo na igreja, eles até incentivam se isso for dar algum proveito para eles. Então, tem algumas coisas aqui, como por exemplo, eles incentivarem o cara a ir na igreja lá, mas faça com que a pessoa que está do lado dele na igreja faça alguma coisa muito ridícula, para ele ter a impressão de que a religião é ridícula porque olha a pessoa que está frequentando aquele lugar, sabe? Ou faça os vizinhos dele que estão lá junto falarem alguma coisa boba, tire a autoridade da religião dessa forma. Então, se for para beneficiar eles estão incentivando toda hora, se eu não me engano, eles até incentivam aqui uma hora o cara ser um degustador de igrejas, ficar indo de igreja em igreja para procurar a que dá mais prazer para ele, a que é mais conectada com o que ele busca, porque daí ele não estaria buscando a verdade, ele estaria buscando o próprio prazer, sabe? E então é muito interessante, juro, não deixem de ler. Mas bom, pro brinde, né? Como eu tinha falado, é um complemento às cartas que ele escreveu posteriormente, e é assim, o Maldanado, que é o autor das cartas, tá fazendo um brinde num jantar lá no inferno. E aí ele vai discutir umas coisas muito legais. Ele vai falar primeiro, né, sobre como eles estão trazendo cada vez mais almas pro lado deles, só que as almas estão perdendo a qualidade, né? Elas não são mais Mussolinis ou elas não são mais Hitlers, mas elas são uns bobões aí que a gente conseguiu trazer. Mas tá cada vez melhor, quantidade aumentando é muito melhor, porque daí é menos pro inimigo, né, que é Deus. E aí ele também vai dar umas cutucadas em Hegel, em Rousseau e algumas coisas assim, alguns autores assim. Só que o ponto alto da carta, do brinde, é que ele vai começar a discutir sobre a democracia. E aí eu vou ler alguns trechos aqui para vocês, alguns bastantinho até, e depois eu falo um pouco. Então ele diz aqui na página 192, começando, né? Democracia é a palavra que vocês devem usar. Vocês devem usar ela como se fosse puramente uma palavra mágica. Trata-se de um nome que eles veneram. E vocês, então, deveriam fazer uma transição furtiva na mente deles, desse ideal político para uma crença objetiva de que todos os homens são realmente iguais. Vocês podem usar a palavra democracia para sancionar o mais degradante de todos os sentimentos humanos. O sentimento a que me refiro, obviamente, é aquele que predispõe uma pessoa a dizer «eu sou tão bom quanto você». E não é lindo ver como a democracia está agora fazendo para nós todo o trabalho outrora feito pelas ditaduras mais antigas e pelos mesmos métodos? O princípio básico da nova educação é que os alunos ignorantes e vagabundos não devem sentir-se inferiores aos alunos inteligentes e esforçados. Isso seria antidemocrático. Ou seja, o que ele vai deixar nas entrelinhas aqui, e aliás de maneira bastante explícita, se for pensar bem, é que a democracia ela se tornou uma ferramenta do demônio para legitimar a inveja, legitimar esse sentimento humano de querer ser mais do que ele é, querer ser mais do que o outro, e essas coisas, mesmo que isso signifique dizer a todos os homens que eles são iguais em todos os aspectos de tudo, e mesmo que isso signifique também trazer os melhores para o nível dos piores, porque todos devem ser iguais, né?
E só que uma coisa que é interessante de perceber é que realmente tem uma baita crítica à democracia aqui, uma baita reflexão acerca disso, mas ele deixa claro que a democracia não é o fim dos demônios, ela é apenas uma ferramenta deles. O fim deles continua a ser o mesmo, não é um fim, o fim deles não é um sistema político, mas sim trazer cada vez mais almas e almas cada vez mais corrompidas para o lado deles. A democracia, ela só permite que essa corrupção seja feita de maneira mais ampla, trazendo cada vez mais almas individuais para eles, né? Para que nem ele mesmo diz aqui, né? Trazer cada vez mais lanchinhos e lanchinhos mais gostosos, né? Então, e aí, para fechar com chave de ouro, ele coloca um trecho final aqui, bem no finalzinho do brinde, que é um dos mais legais do livro, se não o mais legal, que eu vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte: tendo dito isso, meus amigos, será péssimo para nós se o que a maioria dos humanos entenderem por religião se esvanecer da terra, pois ela ainda pode nos enviar pecados realmente deliciosos. A fina flor do profano só pode crescer na vizinhança íntima do sagrado. Em nenhum lugar a nossa tentação é tão bem sucedida quanto precisamente aos pés do altar. E eu não tenho nem o que comentar acerca desse trecho final, porque eu acho que qualquer coisa que eu falasse ia diminuir o aspecto brilhante que o Lewis colocou aqui, porque essa reflexão, principalmente essa frase, a fina flor do profano só pode crescer na vizinhança íntima do sagrado, se tornou, na hora que eu li, uma das minhas preferidas e um dos meus trechos preferidos do autor. E bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu me enrolei na explicação de algo, se isso aconteceu, deixa aí nos comentários que eu tendo sempre a responder todos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos de livros como esse do C.S. Lewis, livros de filosofia, de literatura e essas coisas. E é isso. Obrigado para todos que assistiram até aqui. Até a próxima aí. Valeu!